que quando você elimina o glúten ou diminui drasticamente o glúten, muitas hiperatividades simplesmente somem. E aqui você já vai começar a ver as interações. Nosso tema aqui são as interconexões pneumopsicossomáticas, ok? Então, se você se alimenta mal, isso pode ser classificado, inclusive, como um transtorno cognitivo psiquiátrico. E aí você entra com um remédio, não corrige a alimentação, você está criando 2 ou 3 problemas simultaneamente. Porque você não corrigiu a alimentação, entrou com química, e química vai trazer outras intercorrências e outras consequências que terão que ser tratados com outros remédios, e você cria um ser humano dependente dos fármacos, dependente de remédio. Então nós estamos vivendo um tempo extremamente desafiador, que nós precisamos ser sábios para não tratarmos questões alimentares com remédio, não tratarmos questões alimentares ou medicamentosas apenas com oração. Nós precisamos ser sábios para navegarmos bem nesses ambientes, porque isso é muito complexo, ok? E no campo missionário vocês vão lidar com tudo isso, ok? De forma viva, conectada, tá? Como eu disse antes, a depressão ela é uma doença que pode nascer tanto na alma. Então uma pessoa que tem algum problema não resolvido no seu relacionamento, ou em um relacionamento anterior, ou na sua criação, no seu desenvolvimento como criança, um abuso ou alguma coisa do tipo, e ela pode desenvolver um quadro depressivo. Então perceba, crianças são abusadas e crianças têm respostas diferentes ao mesmo estímulo. Então eu conheço adultos que foram abusados na infância e que hoje lidam muito bem com isso e contam testemunho. Conheço adultos que foram abusados enquanto criança e vivem uma vida depressiva sem conseguirem sair para uma vida ativa. Conheço adultos que foram abusados enquanto criança e a resposta que deram para isso foi de serem abusadores. Conheço adultos que foram abusados como criança e a resposta que deram para isso foi uma questão de não conexão com a sua própria sexualidade. Então você tem muitas vezes a resposta diferente para os mesmos estímulos ou para os mesmos fatos geradores. Fato é que a depressão, por exemplo, ela pode ter causas na história, causas nos relacionamentos, mas causas químicas por falta de vitamina, por exemplo, vitamina B12. Então você pode ter ali uma pessoa que tem um quadro depressivo, mas a gente precisa mexer na dieta dela, diminuir açúcar, entrar com uma complementação de vitaminas, e essa pessoa, do ponto da dimensão física, ela melhora o seu quadro emocional, ok? E o contrário também acontece. Uma pessoa que tem depressão tem 40 vezes mais chance de ter um ataque cardíaco. Você fala, mas nossa, ela é depressiva, como que ela vai ter um ataque cardíaco? Sim, porque a resposta fisiológica para uma condição emocional é dramática. Não é à toa que nós sentimos palpitação, que nós sentimos arritmia quando estamos com medo, que o nosso corpo começa a suar quando estamos com medo. Ok? Então as interações entre alma e corpo e alma, elas são dialéticas, um influencia no outro, ok? E aí eu quero também me dedicar agora a questões relacionadas ao espírito. E aí vamos falar desses três estágios de desafios no espírito. Por quê? Porque nós vamos ver que elas também são importantes, porque elas também podem ter correlações com o corpo e com a alma. Então eu coloquei aqui em uma ordem de mais externo, mais leve para o mais pesado, né? Então apesar disso não estar nominado dessa forma na Bíblia, é uma forma que nós enxergamos no nosso dia a dia de aconselhamento e de trabalho com pessoas. Então nós observamos pessoas que estão opressas, né, que estão sofrendo algum tipo de opressão, pessoas que estão sofrendo já uma camada mais profunda de obsessão e pessoas que estão sofrendo uma camada mais profunda ainda de possessão demoníaca, ok? Então vamos explorar cada um desses estágios, começando pela opressão, que é o nível mais externo, mais comum de ataque espiritual. Uma opressão pode acontecer em um momento, com um lance, algo momentâneo, que a pessoa sente e combate e embate e sai dessa situação, muitas vezes por conta própria. Então essa pessoa recebe isso de fora para dentro, muitas vezes, pressionando as suas emoções, seus pensamentos,
sendo causada por circunstâncias, por lugares, por comportamentos e muitas vezes sem o domínio interno da sua própria vontade. Então é uma coisa que você está passando por um lugar que te remete a uma memória ruim e você, o inimigo usa esse espaço e esse momento de fragilidade para tentar atacar, para tentar oprimir uma pessoa. Então isso pode envolver, por exemplo, medo intenso, desânimo de forma recorrente. Então a pessoa que não consegue ânimo, e aqui eu sempre digo isso, que entusiasmo é estar cheio do Espírito, tá? O significado da palavra entusiasmo é ter o asmos no seu ente. Então entusiasmo é estar com o Espírito dentro de você. Uma pessoa desanimada é uma pessoa que desanimada, ela perdeu o ânima, ela perdeu o Espírito. Tudo bem? Então, o desânimo persistente ele pode ser um sinal, uma febre, né? Então, a febre ela não é a doença. A febre é o sistema de alarme do corpo. Então, o desânimo pode ser o desânimo persistente pode ser uma febre de alguém que está sofrendo um ataque, uma opressão maligna. Outro sintoma, tentações recorrentes. Então uma pessoa que sofre tentações recorrentes no campo sexual, no campo do roubo, no campo, enfim, de coisas erradas. Confusão mental, pessoas que ouvem uma coisa e não conseguem processar aquilo que estão ouvindo. Não sei se vocês já lidaram com isso também é algo que está muito comum hoje em dia. E eu venho dizendo de forma muito frequente que parece que os ataques demoníacos atualmente se dão muito no campo da mente. Antigamente, e eu estou falando aqui dos anos 80 mais ou menos, era muito comum você ver pessoas caindo possessas, endemoniadas. Hoje é muito comum você falar com uma pessoa e a pessoa não conseguir entender o que você está falando, não conseguir pensar, refletir, fazer cognição. Aqui nós falamos ligar lé com cré, não sei se vocês falam isso aí também. Você fala uma coisa, a pessoa não consegue ter uma cognição suficiente para entender o que você está falando. Muitas vezes a pessoa está sofrendo um processo de opressão. Então uma confusão mental, a pessoa acha que está sofrendo perseguições o tempo todo. E isso pode evoluir até um quadro de transtorno profundo, que é, por exemplo, uma característica de a pessoa que se sente perseguida sempre. Alguém que lembrar e coloca o termo, a pessoa fica neurótica mesmo e sofre de uma doença que ela acha que está sendo perseguida o tempo todo. Pessoas que sentem ambientes espirituais pesados o tempo todo e ela acha que são os outros, que são os ambientes, mas muitas vezes é ela mesma que está nessa situação. Uma sensação contínua de acusação. Então pessoas, é aquela pessoa que vai todo culto, você chama para orar por qualquer coisa, a pessoa está lá sempre. Isso pode ser alguém que está buscando libertação, mas pode ser alguém que também que nunca consegue entrar num ambiente de saúde espiritual. Nós precisamos nos desvincular daquela ideia de que a igreja é um grande hospital, ok? A igreja deve ser um exército. O hospital tem sucesso não quando ele interna um doente, ele tem sucesso quando ele dá alta para um doente. E muitas vezes a igreja fica muito feliz pelo tanto de internações que faz, mas ela não sabe o que fazer quando uma pessoa vira saudável nas emoções e no espírito. E aí a gente tem que perder o filho da irmã Maria para poder ter um motivo para orar, para Deus trazer de volta aquela pessoa que desviou, porque a gente não sabe viver uma vida saudável espiritualmente. Nós precisamos aprender que nós temos que ser saudáveis nas nossas emoções, saudáveis espiritualmente, saudáveis fisicamente, porque nós estamos em batalha e a igreja deve ser um grande exército, um corpo saudável, maduro e não alguém que vive doente, ok? Uma pessoa que sofre opressão pode sofrer opressões noturnas, conflitos familiares anormais. É aquela pessoa que briga com todo mundo, mas todo mundo é culpado pela briga que ela vive, né? E esse quadro de opressão pode ter uma natureza espiritual. Então, assim, de novo, pode ser que a pessoa tenha a esquizofrenia. Eu estava tentando lembrar aquela hora. Pode ser que a pessoa tenha um quadro esquizofrênico e ela precisa de uma intervenção medicamentosa. Ou, por exemplo, do implante que eu estava falando do meu pai. Então, alguns transtornos comportamentais, como síndrome de Tourette, como esquizofrenia, já estão sendo tratados por estímulos elétricos e não por estímulos químicos. Então, o estímulo químico é um remédio. O estímulo elétrico é uma intervenção elétrica no cérebro que manda o sinal elétrico e desliga ou liga uma determinada área e consegue fazer uma intervenção mais
permanente com menos consequências do que um remédio. Mas pode ter também uma natureza espiritual. Qual a característica da opressão? A pessoa normalmente mantém a consciência. Então a pessoa sabe que o que está acontecendo, ela consegue enxergar e ter a percepção, ela consegue entender que hora ela está triste, mas tem hora que acontece alguma coisa que vem uma tristeza que ela não sabe de onde veio. Ela consegue perceber quando ela parece que veio a tal da névoa mental, que está na moda agora também, né? As pessoas estão esquecendo as coisas. Isso pode ser falta de vitamina, isso pode ser menopausa no caso de mulheres, andropausa no caso de homens, isso pode ser talvez também ataque espiritual. Por isso é importante nós andarmos em corpo para que nós possamos nos ajudar mutuamente. Essa pessoa mantém a sua identidade de forma clara, então eu sei quem eu sou, eu sei quais são as minhas relações interpessoais. Essa pessoa tem domínio sobre as suas ações. Então peraí, veio uma tristeza que eu não sei de onde veio, mas não, eu não tenho motivo para estar triste. Toma um café, toma uma água, vamos lá, vamos para cima e vamos viver. Então a pessoa tem domínio, tem capacidade de resistir espiritualmente e psicologicamente, ok? Então essas são as características da opressão. Muita gente acha que um cristão não pode sofrer opressão, mas eu entendo que um cristão ele pode receber ataques. Eu não entendo que um cristão pode ser possesso, ok? Porque se nós estamos com o Espírito Santo habitando em nós, peraí, não dá, não faz sentido. Agora, receber ataques, Jesus foi tentado. Então a tentação está ao nosso derredor, mas se eu sou uma nova criatura, se Cristo vive em mim, o Espírito Santo me habita, eu não posso ser possuído. Esse é o meu entendimento teológico, ok? Essa batalha espiritual